sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Invasion número 1, lançado em 2023, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Bryan Hitch. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. E agora vamos embarcar nessa história. A história começa na Terra 616, a terra principal dos quadrinhos da Marvel, 2 meses atrás, no edifício Blackguard, onde uma equipe de assalto está se preparando para invadir um edifício. Um deles informa a equipe que eles irão entrar pela porta da frente e que lá terá vários guardas, uma plataforma de mira automática e um sistema de segurança que não pode ser hackeado, mas que a maior dificuldade deles é conseguir sair com o que eles vieram buscar. Os soldados então entram no prédio e um deles atira com uma arma sônica contra os soldados e civis que estão lá dentro, e durante o confronto os mercenários demonstram que estão usando equipamentos avançados e um deles utiliza uma granada que abre um buraco negro para destruir um lançador de mísseis, enquanto 2 membros da equipe conseguem os 2 cartões que eles precisam, e um dos funcionários do prédio pergunta o que eles querem. O soldado diz que ele quer $1 bilhão. O homem diz que ali não é um banco e o soldado diz que sabe e atira no civil. Um dos soldados questiona o líder que esse 1 bilhão deveria ser dividido igualmente, mas ele diz que, como nenhum deles encontrou o trabalho, planejou ou fez nada antes do dia anterior, eles devem simplesmente aceitar os seus 10 milhões. Um soldado pergunta se tem uma pilha de dinheiro esperando por eles, mas o líder diz que não e que eles estão atrás de um homem que prometeu pagar $1 bilhão se eles o libertassem, e um deles digita o código para abrir a porta, 1610, e então eles entram com o prisioneiro perguntando se eles trouxeram o que ele pediu. O soldado diz que sim, e o preso responde que isso é fantástico, revelando que quem eles foram contratados para libertar é o Criador, a versão alternativa do Reed Richards da Terra 1610, com o código da porta sendo uma referência à sua terra. Essa versão do homem mais inteligente do universo Marvel deixou de ser o Senhor Fantástico depois de uma tragédia e se tornou o vilão Criador, que priorizou as suas pesquisas científicas em detrimento do seu antigo heroísmo. E, após as Guerras Secretas de 2015, ele ficou preso no universo principal da Marvel e o seu universo acabou. O Criador então recebe o seu capacete, com um dos soldados perguntando onde está o dinheiro. O Criador responde que o dinheiro está por aí, flutuando no éter, aguardando a convocação de um estado imaginário para uma ficção mais realista. O mercenário acredita que ele não o tem, mesmo que o Reed Richards maligno diga que tem, e o soldado questiona se ele conseguiu fazer isso tudo de dentro da prisão, como ele ainda não escapou. O Criador diz que o truque não é fugir, e sim sair sem que ninguém saiba que ele se foi, e diz que os seus captores, as almas benevolentes que são, acharam necessário que ele recebesse os cuidados que uma sociedade civilizada exige, mas que, como eles o conhecem, eles tomaram precauções, como conceber a ele uma equipe rotativa de terapeutas, ao invés de apenas um,
e que, depois de 27 sessões, ele conseguiu quebrá-los mentalmente e reprogramá-los, e os soltou no mundo com um novo propósito: reunir essa equipe, e pede para que eles tirem as suas máscaras e explica que ele os escolheu depois de uma minuciosa análise, até mesmo genética. Mas o Criador para sua explicação quando ele vê que um dos soldados não é o que ele escolheu. Ele sabe o nome de todos, mas o outro soldado, que se chama Jackson, não era o esperado, que se chama Keith. O líder diz que Keith ficou impaciente e saiu do esconderijo 2 dias atrás e morreu em um acidente de carro suspeito 1 hora depois. Reed diz que ele tinha planejado tudo, mas que era para os 4 estarem lá pelos seus genes, pois são os ingredientes que fazem uma boa sopa, mas que essa anomalia será de menos de 1%, e que isso passaria despercebido pela maioria, mas não para o próprio Criador, e certamente não para alguém que ele sabe que iria reconhecer. Talvez o próprio Senhor Fantástico da Terra 616. O líder diz que ele fez o melhor que pôde com o tempo que tinha, com Reed dizendo que um dos terapeutas dele teve um forte impacto nele, antes de também ser manipulado por ele, e esse terapeuta o encorajou a mudar e ser um homem melhor, e então ele ativa uma máquina que combina os corpos dos soldados em uma cópia do próprio Criador, enquanto diz que ele está tentando ser melhor, mas que ele possui limites. 6 semanas atrás, o Senhor Fantástico e o Pantera Negra estão investigando os destroços do mesmo prédio que os soldados atacaram, com Reed Richards do universo principal dizendo que ele ficou desconfiado depois que ele viu a filmagem da destruição do lugar e tentou investigar mais de perto, mas ele não teve permissão. Mas ele aproveitou que o seu bom amigo T'Challa, que possui anos de influência com o governo e conexões, veio visitá-lo e pediu ajuda a ele. Pantera diz que se ele quisesse, o próprio Reed poderia acessar, mas ele diz que está tentando seguir as regras, o que não tem funcionado tanto assim. T'Challa diz que o motivo para ele não conseguir acessá-lo é porque o governo está envolvido, pois ali existia uma instalação secreta do controle de danos, e pergunta sobre o que ou quem eles mantinham ali. Reed diz que sabe, e os dois entram e veem o corpo clonado do Criador, e o Pantera nem percebe a diferença com o seu equipamento, mas Reed suspeita e pergunta se é realmente o seu eu alternativo, mas o corpo então se desfaz em uma poça de gosma, com o Pantera dizendo que agora existe uma versão maligna do homem mais inteligente do universo e se pergunta onde ele foi, mas Reed diz que está mais preocupado com o que ele está fazendo e por quê. 1 semana depois, no edifício Baxter, Franklin Richards se encontra com o Criador e o confunde com seu pai, mas o maligno Reed só diz para ele fazer silêncio e acessa o computador de seu outro eu. No dia seguinte, na necrópolis, que fica em Wakanda, os Illuminati se reúnem pela primeira vez desde as Guerras Secretas de 2015, com a atual formação deles sendo composta pelo Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, o Doutor Estranho, o Professor Xavier, o Pantera Negra, Raio Negro e o Namor, com Reed explicando para o restante da equipe que as pistas sobre a localização do Criador esfriaram, mas que eles sabem o que ele fez depois que escapou. Ele roubou o vibrânio de Wakanda o suficiente para construir alguma coisa. Depois, ele foi até Nova Attilan e roubou 4 esferas terrígenas, com cada uma possuindo poder para energizar uma grande cidade por mais
de 1000 anos. Depois, ele roubou uma das pontes do Senhor Fantástico de uma instalação secreta da Stark e que, segundo Reed, não deveria estar lá. Depois, ele conseguiu fugir com um portal mutante que deveria ser imóvel e inútil para os não mutantes. Ele então roubou uma lança de imunidade do Sanctum Sanctorum e por fim ele foi até Atlântida e levou um de seus escudos de diluição. E Reed se pergunta o que o Criador está fazendo com eles. T'Challa diz que com o tempo eles poderiam fazer suposições sobre o que ele está construindo e questiona as redundâncias, como os 2 portais, a lança e o escudo. O Homem de Ferro diz que isso é uma mensagem para os Illuminati, que seria reunido depois dos roubos. Ele quer que o grupo saiba. T'Challa concorda e diz que ele deve saber que os itens que ele roubou são identificáveis e que o grupo vai rastrear a assinatura de energia, com Tony perguntando o que ele está esperando. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Mais tarde, no mesmo dia, no Brooklyn, o Criador invade a casa do Miles Morales, com o jovem Homem-Aranha perguntando quem ele é. O Criador pergunta se eles nunca se conheceram, com tantos deles com as máscaras, apelidos em como a natureza repetitiva, os heróis, e chama Miles pelo nome, e diz que os dois são irmãos. O garoto não entende e Reed diz que leu sobre isso nos arquivos do seu sósia e que isso é algum tipo de truque de renascimento e alteração da realidade, e explica que os dois têm algo que os diferencia dos outros desse universo e de sua história compartilhada. Eles são os últimos sobreviventes de um universo morto, os últimos filhos dos deuses apagados da história. E pergunta se ele já sabia disso. Miles pergunta se Reed não sabia, com o Criador respondendo que não, do jeito que ele sabe agora, e pergunta se os dois sentem a mesma sensação. Miles pergunta o que ele quer. Reed diz que ele vai para casa e pergunta se o garoto quer ir com ele, pois parecia errado ir e não perguntar para ele, pois se os papéis fossem invertidos, o próprio Reed queria que perguntassem para ele. Miles diz que não quer ir e o Criador deixa um cartão caso ele mude de ideia, mas quando o Aranha olha o cartão, ele está em branco. Então pulamos para os Illuminatis, indo confrontar o Criador, com ele dizendo ao Senhor Fantástico que ele não pode pará-lo, pois o seu curso está definido e eles não sabem para onde ele vai, e quando descobrirem será tarde demais. O Pantera diz que eles vão segui-lo, mas o Criador diz que eles até poderiam se ele não tivesse programado o portal para apagar e deixar as coordenadas em modo aleatório depois que ele passar, e que eles até poderiam encontrá-lo, mas que isso vai demorar. O grupo pergunta para onde ele vai e o que ele está planejando, com o Criador respondendo que ele vai para um lugar onde ele pode chamar de seu e que ele possa criar. O Senhor Fantástico diz que sabe para onde ele vai e diz para os Illuminatis que eles devem pará-lo. Mas os escudos do portal seguram, danificando apenas o prédio ao redor. O Criador então diz que ele se pergunta se os papéis fossem diferentes, ele e o Senhor Fantástico seriam diferentes, e explica que o motivo dele ter esperado e deixado essas pistas foi para fazer uma pergunta para ele.
se ele pudesse fazer as coisas de novo e realmente mudá-las, ele apagaria o próprio Criador da existência. O Senhor Fantástico pensa e depois de um tempo responde que sim. O Criador então diz que vai manter isso em mente enquanto entra no portal, com os Illuminatis olhando sem poder fazer nada para impedir. O epílogo acontece na Terra 6160, com Liz Allan esperando por Peter Parker, que está atrasado para a exposição de um acelerador. E, enquanto Peter assiste impressionado à explicação e conversa com Liz, uma aranha desce de sua teia e está prestes a mordê-lo, sendo este o dia que ele ganharia os poderes de aranha. Mas alguém mata a aranha antes que ela possa picá-lo e pergunta que tipo de reação ele teria se a aranha tivesse picado ele, e que ele só saberia se tivesse deixado ela terminar o serviço, e que, no entanto, ele teria que apenas assistir sem fazer nada, e diz que esse poder, mesmo que seja significante, nesse caso, vem com uma grande responsabilidade e questiona quem quer viver no mundo onde homens como ele ficam parados e não fazem nada, e diz que ele não pode, revelando que quem matou a aranha e impediu que Peter virasse o Homem-Aranha é o Criador. A história começa com um flashback da edição anterior, com o Criador roubando informações do edifício Baxter e sobre a pergunta que ele fez ao seu sósia, o Senhor Fantástico, de que, se ele tivesse a chance, ele o apagaria da existência. O Senhor Fantástico diz que sim, e o Criador responde que vai manter isso em mente. E foi isso o que ele fez, já que ele possuía o conhecimento sobre os seus inimigos e a capacidade de enfrentá-los antes mesmo que eles saibam da sua existência, como ele fez na edição anterior, matando a aranha que transformaria Peter Parker no Homem-Aranha, antes mesmo dela picá-lo. E em Asgard, ele ajudou Loki a assumir o trono, acabando com a ameaça de um Thor derrotado e destruindo a Bifrost. Para o Quarteto Fantástico, ele atrasou o lançamento do foguete em algumas horas, o que fez com que eles perdessem a tempestade cósmica, fazendo com que o Fantástico virasse algo mais administrável. Porém, as guerras continuaram, assim como aqueles que lucrariam com ela, como Howard Stark, que está vivo e é amigo de Obadiah Stane, que criaram juntos as empresas Stane Stark. Bruce Banner ainda vira o Hulk, mas o Criador consegue um meio de administrar essa situação. Porém, quando ele for procurar o corpo congelado do Capitão América para matá-lo, ele não encontrou nada e começou a acreditar que nesse mundo nunca houve um super soldado. O Criador também recriou a sua base, conhecida como a Cidade, que existia em seu mundo natal, mas ele acredita que com todos os seus feitos, ele ainda fez muito pouco e que pode fazer mais. E alguns dos heróis que tiveram as suas vidas alteradas nesse novo universo são Bucky Barnes, que está morto, Reed Richards, que está sob o controle do Criador. Porém, o resto do que seria o Quarteto Fantástico está morto. O Doutor Estranho está preso, Howard Stark está sob o controle do Criador e Hank Pym e Janet Van Dyne estão inativos, dentre vários outros. Em Manhattan, o Homem de Ferro aparece nos céus, mas este não é Tony Stark, e sim o seu pai, Howard, que vai ao encontro de seu filho, do seu amigo Obadiah e da Jarvis. Depois, ele vai conversar com seu amigo, porque ele tem dúvidas sobre ir a Lativéria
mas Stein diz que está na hora, pois os dois comandam a empresa que administra aquela parte do mundo, o que envolve política, e está na hora das pessoas verem como Howard é de verdade. O Stark diz que vai, mas só porque ele prometeu a Obadiah, mas que ele não tem que gostar de nenhum deles. Obadiah diz que se ele estiver pensando em causar problemas, é melhor ele esquecer isso, pois essa é a atitude errada a se fazer com aquelas pessoas, e ele não sabe o quanto Stein tem protegido eles durante todos esses anos. Howard diz que talvez não, pois o sistema que aquelas pessoas protegem funciona, em parte porque os dois fazem parte dele, e usar a violência contra os dois seria usá-la contra eles mesmos. Obadiah, surpreso, pergunta ao seu amigo se o motivo dele, enfim, ter concordado em ir à cidade foi para ele tentar fazer uma mudança radical no sistema que funciona em um sistema melhor. Howard responde que ele olha na janela todo dia e se pergunta se pode fazer melhor. Stein diz que entende e o Stark pergunta à sua assistente, Pepper, se o jato está pronto. Ela diz que sim, e como a duração do voo será longa, ele vai poder conseguir fazer algumas coisas que estão na agenda. E então Howard pergunta a Stein se ele tem algo na sua agenda para fazer. Obadiah diz que só tem uma coisa: levar Howard para conhecer o seu criador. Então pulamos para Lativéria, com os repórteres dizendo que a estrutura chamada de cidade que existe ao lado do castelo da Lativéria ficou fechado por 2 semanas, mas que agora vai se abrir para um encontro entre vários líderes mundiais, como Howard Stark e Obadiah Stane, os magos da inovação, que forçam a sua nação a evoluir. E depois temos os filhos iluminados da luz eterna e o seu líder, o lendário e imortal Hulk, um testemunho do poder da serenidade daqueles que resistem à raiva e à vingança. Depois temos a aliança Arada e Oshida, que é a consolidação de 3 clãs do Pacífico, com os representantes sendo o Mutante Solaris, a Víbora e o Samurai de Prata. E por último, temos a infame família Rasputin, composta pela magia, o seu irmão Colossus e o Ômega Vermelho. E então, as portas da cidade começam a se abrir, revelando que quem todos ali esperavam era o Criador, que é recebido com aplausos. E depois que ele olha para os outros líderes, ele olha para cima e diz que está esperando. Então o portal abre nos céus e saem dele um grupo composto de vários clones do Capitão América, do Thor, do Visão, da Vespa e do Gigante, para surpresa de todos. Então, um dos clones do Thor diz que eles só estão atrás do Criador e de alguns alvos que são aceitáveis, e que não é para acertar nenhum civil, e o caos começa a se instalar no local. Stein pergunta a Howard se ele trouxe o seu traje, mas Stark diz que ele pediu que ele não o trouxesse. Então Obadiah pergunta desde quando ele o escuta. Stark diz que não vai cometer esse erro de novo, e enquanto Obadiah chama a sua armadura do jato, ele manda Howard se esconder, enquanto ele cuida de tudo. E então ele entra na batalha junto dos outros líderes, enquanto o Criador fica observando de longe, enquanto é protegido por seus escudos e seus 2 guardas. Porém, um dos clones do Visão
atinge Obadiah com um golpe crítico, o que danifica a sua armadura e ela explode, matando Obadiah e derrubando Howard. Enquanto os demais líderes enfrentam os clones, como Hulk, que está enfrentando um clone do Thor, Howard fica inconsciente. Mais tarde, alguém tenta acordar o Stark. Esse alguém é o Criador. Howard pergunta o que aconteceu e Reed explica que Stane está morto. Howard responde que viu isso e Reed responde que ele não tem muito tempo para lamentar a morte de seu amigo, pois o tempo está acabando e pede para ele olhar em volta. O Criador conseguiu aprisionar alguns dos clones e Howard pergunta quem eles são. O Criador responde que eles são do futuro e vieram para apagá-lo, e possivelmente Howard também, e que ele não sabe o motivo e pergunta se ele teme o que ele pode ter feito de tão terrível no futuro ou se está bravo por eles tentarem impedi-lo de ter um. E depois que Howard diz que não acredita que o tempo é estático, o Criador decide que eles vão descobrir. Então ele manda os seus soldados entrarem com várias pessoas. E ele explica que depois que ele analisou os soldados do futuro, ele descobriu que todos eles são clones, cujo DNA é uma mistura de um dos heróis, que eles são baseados em uma outra pessoa. E então ele rastreou a fonte de DNA deles até os seus antepassados e manda que os soldados matem aquelas pessoas, o que faz com que os clones virem gosma. Howard diz que ele é burro e que os clones podem tentar fazer o mesmo com ele, matá-lo ainda no berço, junto de tudo o que ele já fez. Mas o Criador diz que isso talvez não funcione com ele, pois ele não é desse universo e se eles quiserem ir atrás dele, eles terão que enfrentá-lo no auge dos seus poderes. Howard responde que eles fizeram e que por isso o seu amigo morreu. Então o Criador o chama para lhe mostrar algo, o motor Immortus, e depois que Howard olha algumas peças da máquina, ele percebe que ela é uma máquina do tempo e que esse deve ser o motivo dos clones terem atacado e que ela tem que ser destruída, mesmo que ela não funcione direito, como afirma o Criador. Reed diz que ele não faria isso nem se pudesse e afirma Howard que o mundo ordenado que eles estão não é como as coisas deveriam ser, pois ele usou a máquina para refazer o mundo no que ele é agora, apagando ameaças antes mesmo delas existirem e reaproveitando algumas peças, como Howard, para designs mais grandiosos. Então Howard responde que ele tem que entender o que ele fez. Ele aniquilou o futuro e destruiu o passado deles, e que isso não será o fim, e sim o primeiro encontro. O Criador o corrige e diz que esse foi o segundo, e enquanto tira o seu capacete, ele fala que o primeiro foi 2 semanas atrás e que o encontro deixou uma grande impressão, revelando que uma parte de sua cabeça foi destruída pelos atacantes. O Stark pergunta por que ele não morreu então. O Criador responde que o corpo dele não é igual aos demais e que há muito tempo atrás ele distribuiu seu cérebro e órgãos vitais por seu corpo todo para autopreservação e que, com o tempo, ele vai se curar, mas que ele sofreu danos, a sua memória foi danificada e ele não pode confiar nela, pois ele se lembra das coisas incorretamente, mas que
O que ele sabe com certeza é que ele precisa do Howard mais do que qualquer outra pessoa desse mundo ou de qualquer outro, pois ele acredita que foi Howard quem construiu o motor Immortus. A história começa no funeral de Obadiah Stane, onde Howard e Tony Stark estão. Tony diz ao seu pai que sente muito e que isso é terrível. Howard diz que é e deseja que o seu amigo durma em paz. Tony pergunta ao seu pai o que ele vai fazer e Howard então pergunta ao seu filho o que ele acharia se ele o mandasse fazer as malas, pois eles vão entrar em um avião e ter uma vida muito calma, pequena e pacífica. Tony diz que seria incrível, mas que os dois sabem que isso não vai acontecer, e Howard diz em um tom de lamentação que isso não vai acontecer. Tony diz que viu a transmissão do ataque, mas que foi interrompida e não teve mais notícias o dia inteiro. Então ele voltou com o corpo de Obadiah e pergunta ao seu pai o que aconteceu na Lativéria. 2 dias atrás, no castelo do Criador, na Lativéria, Emanuel da Costa vai cumprimentar Howard e disse que queria tê-lo encontrado em outras condições e pergunta se ele se sente deslocado estando ali. Howard diz que reconhece alguns deles, mas que era o Obadiah que lidava com esse tipo de reunião e acha que essa sala está um pouco fria e que ele tentou se apresentar aos Solares mais cedo, mas o samurai de prata o ameaçou com a sua espada. Emanuel diz que isso é só protocolo, pois ninguém pode falar com o Imperador do Sol enquanto ele usar a sua máscara, e quando ele a retirar, pode falar com ele normalmente, mas enquanto ele a usar, só pode falar com ele através da víbora, e que isso é um pouco parecido com os lordes dos reinos superior e inferior. Ra só fala quando o sol nasce e se cala quando se põe, e o contrário acontece com Khonshu. Emanuel então apresenta Howard a Henry do Gary, o Capitão Britânia e atual portador da Espada do Poder e do Amuleto do Direito, o tornando o líder da União Europeia. E Henry fala com Howard em francês, dizendo que é interessante eles se encontrarem assim. Howard concorda, mas o Hulk aparece e pergunta se alguém sabe o motivo por trás do ataque daquele dia. Emanuel e Henry não sabem de nada e Howard diz que acabou de chegar. O Hulk diz que lamenta sobre os acontecimentos que o levaram ali e que acha esse tipo de violência aleatória inaceitável e que esse tipo de malícia contra o coletivo deles implica planejamento e que alguém quer acabar com tudo o que eles construíram, um golpe contra a união proativa e pacífica que eles fizeram, e se essa for a intenção, isso o deixará muito irritado. A magia entra na sala e manda todos ouvirem ela e pergunta se alguém sabe o que aconteceu ali e se sabe onde está o Criador e que eles precisam fazer o responsável pelo ataque se arrepender de ter nascido. Howard diz estar surpreso deles se encontrarem com ela e seus companheiros. Henry pede que ele se explique e Stark diz que os Rasputin são o inimigo. Emanuel pergunta se Obadiah não explicou a ele como tudo funcionava. Ele diz que Obadiah perguntava de vez em quando se ele queria saber como tudo funcionava, mas ele nunca se interessou e percebe agora que deveria ter escutado. O Hulk diz que não importa o que o mundo ache,
pois não existem inimigos nessa sala. Howard então cita alguns eventos que comprovariam que eles são o inimigo e que eles poderiam perguntar a qualquer um na rua que vai concordar com ele, assim como a história concorda. O Hulk diz que esse é o mundo como ele conhece e que se ele olhar em volta, verá 7 territórios representados ali e que quando chegar a hora, cada uma das nações desempenhará o papel de adversário, como os Rasputin fazem agora, mantendo a atenção dos cidadãos nas ameaças externas e não nas falhas de seu próprio território, mantendo uma ilusão de paz em tempos ilusórios de guerra. Um Howard em choque acredita que isso é a coisa mais traiçoeira que ele já ouviu. Emmanuel diz para ele então esperar para ver de quem será o próximo turno, mas que antes disso ele vai contar o motivo de tudo isso. Ele diz que o problema foi estudado pelo Criador dentro da cidade, fazendo várias simulações, e que a paz alcançada, coagida ou forçada não dura, pois a humanidade não consegue aceitá-la. O Hulk diz que não acredita nessas afirmações universais, pois muitas pessoas são capazes de aceitar a paz, o que ele tem que acreditar, pois dedicou toda a sua vida a isso, mas que nem todos conseguem ficar em paz por muito tempo e desejaria que isso não fosse verdade. O Criador entra e diz que é, e sempre foi, verdade, e que focar nas deficiências humanas torna mais fácil para aqueles na sala encobrirem o motivo principal deles fazerem isso, que os pequenos odeiam os gigantes que estão no poder, eles, e que não é igual ao passado, em que os poderosos passariam por cima dos fracos e criariam um império. Agora eles são um coletivo ciente de quantos eles são e do quanto odeiam pessoas como eles, e por isso eles devem dar algo para eles se concentrarem, e eles são muito bons nisso. Howard diz que não pensa assim e pergunta se tudo isso é para manter as pessoas ocupadas enquanto eles fazem o trabalho verdadeiro. Então, qual é esse trabalho? O Criador diz que agora sim, eles estão chegando em algum lugar. Então vemos uma página de dados informando como foi organizado esse mundo refeito pelo Criador. Primeiro temos a União Norte-Americana, comandada pelas empresas Stein Stark e seus líderes Howard e seu falecido amigo Obadiah. A Sociedade Sul-Americana, liderada por Manuel da Costa. A Coalizão Europeia, liderada pelo Capitão Britânia. A cidade e os territórios lativerianos do Criador. Os reinos inferior e superior na África, comandadas por Ra e Khonshu. A República Eurasiana, comandada pela família Rasputin. O território dos Filhos da Luz Eterna, na China e na Oceania, comandada pelo Hulk. E por último, a Terra do Fogo, no Japão, liderada pela Aliança Harada e Yoshida. E essa divisão do mundo é datada de 1963 a 2023. No presente, os Starks entram em seu helicóptero particular e Tony só fica olhando o seu pai. E depois que eles estão no ar, ele pergunta o que ele vai fazer. Howard diz que existem muitas variáveis para ele ter uma resposta e pede ideias a seu filho. Tony acha que seu pai poderia enfrentá-los. Howard diz que eles estariam confirmando o que eles acham e tem chance dele perder. Tony diz que existe o certo e o errado, e isso é errado,
e Howard acha que ele está confundindo certo e errado, de bem e mal, e Tony pergunta se ele acha que Obadiah sabia. Howard diz que não sabe e prefere pensar que não, e que ele sempre foi o homem que ele achava que seu amigo era, e acha que nunca vai ter uma resposta. Ele percebe o seu filho o encarando e pergunta o que é. Tony diz que ele pode lutar com eles e ganhar. Quando eles pousam, Howard pede que o seu filho o escute e diz que ainda está processando o que ele aprendeu e pede que ele espere algumas semanas antes de se decepcionar com ele. Tony pergunta se pode fazer algo para ajudar. Howard diz que o motivo dele lutar e vencer é para o seu filho viver, mas se precisar de ajuda, vai chamá-lo. Tony pede que ele tenha cuidado e seu pai diz que não é assim que funciona. Cuidado não garante a vitória. Na cidade, um dia atrás, Howard pergunta onde eles estão. O criador diz a seu convidado que nunca esteve ali, que este é o caminho mais sombrio para a parte mais profunda da cidade, uma prisão. Na verdade, é onde fica os seus maiores pesadelos, mas vai servir como seu laboratório e vai apresentá-lo ao seu assistente. Howard diz que trabalha sozinho, mas o criador diz que ninguém trabalha sozinho. Todos carregam os fantasmas de seus sucessos e fracassos. Ele apresenta Reed Richards, que alguns acreditam ser a pessoa mais inteligente do universo, e ele concorda. Então vemos que essa versão usa uma máscara igual ao do Dr. Destino. No epílogo, no futuro distante, um clone do Capitão América diz que gastaram 4.000 anos em pesquisas em vão, e um clone do Thor diz que eles têm uma leva melhor de 6.000 anos e pergunta ao seu mestre quanto tempo eles irão esperar. Esse mestre pergunta se eles conseguem ver como seu inimigo se esconde. Ele, um imortal em tempo real, e seu adversário, um ladrão do tempo, e pergunta a eles o que dizem sobre os pretendentes. Os soldados respondem: a hora deles virá. O mestre pede que eles falem de suas legiões, e eles respondem que são infinitas, imortais e estão prontos para morrer. O mestre diz que isso o agrada e que ouviu eles clamarem e perguntar: Kang, é hora? Então ele vai dizer a verdade: agora é a hora. Então vemos que quem comanda esse exército é uma versão de Kang, que possui uma armadura semelhante à do Homem de Ferro e com o motor Immortus no peito. A história começa com o Dr. Destino e Howard Stark consertando o motor Immortus, enquanto Reed diz que sabe segredos, mas nada de sussurros ou boatos, apenas os melhores, os pecados que o grande criador guarda. Reed diz que sabe de onde ele veio e como ele refez o mundo, e que ele viu isso com seus próprios olhos, só não tinha mais ninguém para contar até agora, e pergunta se Howard quer ouvir. Ele diz que sim, mas só depois de terminarem o motor Immortus. Depois que eles terminam, Howard percebe que errou parte dos cálculos e faz uma pausa, porque está cansado, e pergunta a Reed quanto tempo eles estão trabalhando. Ele acha que parecem dias, mas que não consegue definir o número exato. Reed diz que ali o tempo é abstrato e por isso ele desistiu de contar. Howard pede desculpas por não ter perguntado quanto tempo ele está preso ali. Reed pergunta se ele está vendo aquela luz na parede, que no começo ele pensou que era a luz do sol, mas que com o passar do tempo ele começou a estudá-lo durante o que ele achou
serem meses e percebeu que a luz nem começava quando deveria, e quando teve certeza, ele disse em voz alta, pois sabia que o Criador estava ouvindo, e ouviu a sua risada, enquanto a luz subiu e desceu pela parede, pois ela era o resultado de alguma máquina do Criador, e parecia que ele estava balançando a cabeça e concordando, e que esse foi o primeiro dos muitos jogos que o Criador fez com ele. Howard pergunta se a máscara também é, mas Reed diz que não é, e que o Criador sempre foi muito claro sobre isso. A máscara não é o jogo, é quem ele realmente é. Reed diz que embora tudo no laboratório funcione e pareça que ele pode ir e vir, ele não pode escapar dali, pois agora ele sabe que tudo faz parte de um experimento maior, e agora ele sabe que ele é o sujeito desse experimento, e que é verdade que o Criador o tortura e o odeia, mas ele não sabe o motivo. Howard diz que pode ajudá-lo a sair dali, mas Reed pergunta se ele ainda não entendeu. Não se pode fugir de quem você é. Uma semana depois, os dois colocam as suas armaduras e se preparam para ir. Howard percebe que Reed está preocupado que tudo dê errado e que isso é uma despedida deles. Diz que entende e que também pensa o mesmo, e que os dois vão se ver do outro lado, e pega o motor Immortus. Depois vemos Howard indo se encontrar com o Criador e mostra a ele o motor Immortus. Enquanto isso, vemos o Destino segurando uma carta para o Tony Stark e se disfarçando como um dos soldados do Criador. O Criador pergunta se foi mesmo Howard que criou a máquina que permitiu que ele transformasse esse mundo na maravilha que ele é. O Stark diz que ele só copiou, que fez uma versão dele, melhor até, e que o original foi feito por outra pessoa, que ele acha que foi o Criador, e que ele esqueceu disso, uma memória de um Criador mais completo. E o Criador diz que talvez ele leve isso a uma versão dele do passado, para que ele faça uma versão melhor, e que no fim seja apenas uma cópia de uma cópia. Howard diz que tudo o que o Criador está dizendo só lhe dá vontade de destruir o motor e acabar com tudo. Howard diz que ele não pode fazer isso, pois eles têm um monstro do futuro para impedir. E enquanto Howard diz que está cansado de ter que escolher qual monstro é o mais aceitável, o Destino consegue desligar o servidor da cidade, o que desliga os escudos temporais e permite que Kang e o seu exército invadam. Então, o servidor volta a funcionar, prendendo todos ali dentro. Kang diz que nenhum preço é alto demais e que nesse dia o Criador vai pagar. Um dos clones do Thor pergunta se todos os alvos são aceitáveis. Kang diz que um não é. O Criador manda os seus filhos do amanhã defender a cidade e uma luta entre os dois exércitos inicia. O Criador pergunta se ele está jogando o seu próprio jogo, mas Howard diz que isso não é um jogo e que ele precisa ser impedido. O Criador diz que está apenas começando e que aquelas pessoas estão ali para acabar com todo o seu trabalho, incluindo o próprio Howard, e que a escolha é dele. Ele pode correr e fugir, ou ficar e lutar contra o inevitável, mas que a escolha dele não importa muito. Howard então voa e se junta à luta contra os dois lados e diz que o Criador está errado, pois ele tem uma terceira escolha e vai usá-la. O Criador derrota alguns soldados de Kang e manda que seu inimigo apareça. Kang diz que esperou 2 vidas por isso e que agora
o momento chegou e os dois começam a se enfrentar. Porém, Howard é atingido pelo exército de Kang e cai junto do motor Immortus, enquanto uma contagem de 1 minuto aparece. Kang atinge a cabeça do Criador, que agradece, pois a dor é esclarecedora, e agora ele se lembra de Kang. Então descobrimos como foi o primeiro encontro do Criador com Kang, que acontece no futuro. O Criador, que estava usando o motor Immortus, disse que queria descobrir se o seu reinado iria durar, e ali foi o mais longe que ele conseguiu ir, e pergunta onde e quando ele está. Kang diz que ele está ali, como sempre vai estar, e que estava esperando por ele. Reed pergunta se é por vingança ou reverência e quem ele é para Kang. Ele diz que Reed é o seu criador e que ele vai testemunhar agora a sua origem, e atinge a cabeça do Criador com um raio. No presente, o Criador diz que agora se lembra e sabe quem é Kang. Então Howard aparece usando o motor Immortus no peitoral de sua armadura, igual a Kang, e diz que vai dar um fim nisso. Reed pergunta o que ele está fazendo e Kang diz que é óbvio, ele vai resolver 2 problemas de uma vez e que ele é justo e que é como olhar para uma neblina e ver uma lembrança. Mas Howard diz que ele está errado, que é como olhar para o espelho e odiar o que ele vê, e ele causa uma explosão. Mais tarde, no castelo do Criador, fora do domo, Destino diz que prometeu e questiona o motivo dele hesitar, se é porque ele acha que isso pode ser outra prisão, cujas paredes são feitas de moralidade e não de punição, e retira o motor Immortus original e o coloca numa maleta. Dentro do domo, com apenas 14 segundos sobrando, Howard sai de sua armadura e vai até Kang e retira a sua máscara e fica chocado com o que ele vê. O tempo acaba e os escudos do domo voltam a ligar, prendendo todos lá dentro, enquanto o Destino vai embora. Uma semana depois, os outros membros do Conselho de Líderes Mundiais discutem sobre os eventos recentes e sobre a cidade estar fechada, e como dentro da cidade o tempo passa de uma forma diferente. O Hulk diz que uma vez perguntou ao Criador se um mês no lado de fora equivale a 1000 anos dentro do domo, então 3 meses equivalem a 3000 anos, mas o Criador apenas ri e diz que alguns segredos são somente dele. Emanuel da Costa diz que eles devem ter mais 2 anos até o domo reabrir, e os Rasputin diz que podem ser 2 anos para manter tudo junto ou destruir tudo, e os membros do conselho entendem que o que quer que saia do domo pode não se parecer com eles, não compartilhar de suas esperanças e desejos e nem pensar que são iguais aos humanos. Emanuel diz que esse é um problema que eles precisam refletir mais, então é melhor que eles se concentrem em um problema mais imediato: o que fazer com a União Norte-Americana. Primeiro, Stannis se foi, agora Stark, e que um dos 7 reinos soberanos não possui um líder. Khonshu pergunta se eles devem procurar alguém novo para fazer o trabalho, e a magia acredita que eles podem dividir o território entre eles. O Capitão Britânia diz que isso exigiria uma mão forte, então os membros começam a se olhar e o Hulk diz que eles devem votar. Na Torre Stark, em Nova York, Tony acabou de ler o bilhete de seu pai e está com o motor Immortus do lado. Ele pergunta ao Destino se o seu pai deu isso a ele. Reed
diz que o mundo estava acabando, reis do futuro estavam sendo destronados e males multiversais sendo desfeitos. Mas trazer essas coisas para ele era sua tarefa mais importante, que Tony reconhece como sendo o motor Immortus, que os dois já consertaram os arquivos secretos que ele mostrou em uma carta de seu pai. Reed diz que, embora ele tenha uma noção do que pode fazer com essas coisas, Howard diz que Tony saberia o que deveria ser feito com aquelas coisas e que a escolha é dele. Tony pergunta se seu pai está morto e o destino responde que não sabe ao certo se ele morreu ou não. Tony lamenta por um segundo e depois diz que vai precisar de um traje. Tony então cria uma nova armadura com motor Immortus no peito e pergunta ao destino se ele está pronto. Reed diz que está e que eles vão precisar de um ponto de partida. Tony diz que, baseado nos arquivos do criador, existem coisas que ele não conseguiu encontrar e que ele tem uma boa ideia do motivo. Destino pergunta qual nome ele vai usar, Homem de Ferro, em homenagem ao seu pai, mas Tony diz que não, pois o seu pai era o Homem de Ferro e que ele vai ser apenas o Rapaz de Ferro até ganhar um nome melhor. No epílogo, que acontece no passado, enquanto Tony e Reed entram em uma caverna, descobrimos o que tinha na carta de Howard. Ele diz ao seu filho que está cansado desse mundo e das pessoas, do que elas aceitam e do que elas se tornaram, mas que ele sabe que a culpa é dele mais do que a maioria por causa de seus dons e do que ele ganhou com eles, pois ele estava tão ocupado com as coisas boas, como o trabalho e as recompensas que vêm com ele, e que não percebeu o mundo que ajudava a criar, que era falso, que todos diziam que era bom o suficiente, mas sabiam que era podre, que tudo o que ele fez ajudava esse sistema opressor. Tudo estava contaminado pela maldade, menos o seu filho, e que se ele está lendo isso, significa que ele morreu e deixou para trás um mundo que não é lugar para inocentes e que apenas olhos inocentes podem ver o que ele pode ser, e pede que ele se lembre que nunca é tarde para mudar o mundo, só tem que lutar e vencer. Então, os dois encontram o corpo congelado do Capitão América, sendo esse o motivo do criador não tê-lo encontrado antes, como vimos na segunda edição. Essa história continua em Universo Ultimate, que em breve terá vídeo aqui no canal. Na história, não dizem quem realmente é o Kang desse universo, mas fica implícito que pode ser o Tony Stark desse mundo, como o fato dele usar a identidade de Rapaz de Ferro, que no universo principal da Marvel é uma versão mais jovem de Kang, e a reação de Howard quando tirou a máscara do Kang indicarem isso. Devemos aguardar mais histórias para ver se descobrimos quem é esse Kang. Então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!